Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha só, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é incrivelmente humano e, vamos ser sinceros, afeta quase todo mundo hoje em dia. A gente vai explorar a ansiedade, mas por uma lente muito específica e fascinante. A perspectiva bíblica. As fontes que a gente vai desvendar trazem uns insights históricos e espirituais que são simplesmente geniais sobre como lidar com as nossas preocupações mais profundas. Então vem comigo que a gente vai construir esse raciocínio passo a passo. Bom, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que guia a nossa conversa inteira é essa. Afinal, por que o futuro pesa tanto? Os textos que a gente analisou mostram que a ansiedade é, no fundo, um excesso de futuro. Sabe aquela mania de projetar a mente lá para amanhã, tentando prever cenários e resolver problemas que literalmente nem existem ainda? Pois é, o grande perigo dessa aceleração toda é que ela age como um ladrão mesmo. Ela entra de mansinho e rouba toda a paz, toda a leveza que a gente poderia ter no momento presente. Para entender isso de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a raiz da palavra. A origem literal da palavra grega, lá nos textos bíblicos originais, descreve perfeitamente uma mente dividida. Imagina um coração sendo puxado com força para duas direções opostas ao mesmo tempo. É literalmente um estado de pré-ocupação, entende? A mente simplesmente não está inteira no agora. Ela está fraturada, ocupada por antecipação com coisas que ainda nem aconteceram. E claro, uma mente assim simplesmente não consegue descansar de jeito nenhum. Mas calma aí. Antes da gente ir mais fundo, as fontes fazem questão de dar uma pausa e traçar uma linha muito importante. A gente precisa separar o que é a ansiedade clínica da ansiedade bíblica. São duas esferas que até andam juntas, mas são diferentes. A gente está falando da biologia do nosso corpo versus as lutas do nosso espírito. E misturar essas duas coisas, nossa, isso pode gerar uma dor desnecessária e um monte de falsas expectativas. A grande sacada aqui é que a gente precisa validar, e muito, a dor de quem está passando por isso. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a ansiedade clínica, que é biologia, é genética, é química. Isso exige médico, exige terapia e muitas vezes remédio, sim. Do outro lado, a gente tem a ansiedade existencial, aquela mais espiritual, ligada ao medo do amanhã, que pede confiança, oração e entrega. Os materiais deixam absolutamente claro que numa visão cristã saudável, ter fé não anula de jeito nenhum a necessidade de buscar a ciência médica. E olha que interessante, os próprios gigantes históricos da fé já entendiam isso perfeitamente. Charles Spurgeon, por exemplo, que é lembrado como um dos pregadores mais vibrantes da história, lutou a vida inteira contra uma depressão clínica super profunda. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mandou a real para o jovem Timóteo e aconselhou o uso de um remédio físico da época, que era o vinho, para as dores de estômago crônicas dele. Isso mostra pra gente que buscar ajuda profissional para o corpo e para a mente é, na verdade, um ato de sabedoria gigante e de muito autocuidado. Beleza, com essa parte médica bem clara, a gente pode olhar para essa ansiedade que é puramente existencial. Lá no famoso Sermão do Monte, Jesus aborda o coração humano de um jeito incrível. Ele age literalmente como um mestre da lógica argumentativa para consertar aquela mente dividida que a gente falou agora há pouco. Ele convida quem está ouvindo a observar o que a gente pode chamar de a lógica da natureza. Isso ilustra brilhantemente como o raciocínio dele é impecável. Ele usa aquelas comparações clássicas de lógica, sabe? Do maior para o menor e do menor para o menor. Pensa bem, se o Criador já deu o dom mais complexo de todos, que é a própria vida, será que ele não vai dar algo menor, como a comida? Se ele desenhou o corpo inteiro, não vai providenciar umas roupas? E invertendo a lógica, se ele sustenta bichos menores, tipo os pássaros, não vai sustentar os seres humanos? É um raciocínio blindado para provar o seguinte: se o nível mais complexo já está resolvido, as coisas básicas com certeza estão garantidas. A partir daí, as nossas fontes dão um destaque todo especial para essas metáforas que são lindíssimas. Observem as aves do céu, observem como crescem os lírios do campo. Pensa nos pássaros. Eles não ficam construindo celeiros gigantescos ou estocando comida morrendo de medo do amanhã. E os lírios não ficam lá trabalhando até a exaustão para criar as próprias pétalas. E mesmo assim, eles são sustentados e são lindos. A ideia aqui não é de jeito nenhum incentivar a preguiça, mas sim dar um alerta quase poético contra aquele acúmulo maluco gerado pela preocupação excessiva. Bom, e tudo isso acaba levando a gente direto para a raiz do problema, a tal da ilusão do controle. As análises apontam que esse coração tão ansioso geralmente nasce quando a gente começa a depositar nossa confiança em ídolos modernos, sabe? Aquela figura bíblica de Mamon, das riquezas.
Confiar demais no materialismo cria essa falsa sensação de que se a gente tiver dinheiro suficiente ou se matar de trabalhar, a gente consegue blindar e garantir perfeitamente o nosso próprio futuro. Mas a conclusão de todos os textos é uma só. A humanidade simplesmente não tem o controle do amanhã. Não tem jeito. Tem uma frase do teólogo John Piper que, sinceramente, acerta na mosca. Ele diz: a ansiedade acontece quando imaginamos o futuro sem Deus nele. Ficar preocupado o tempo todo é, no fim das contas, ficar criando roteiros na nossa cabeça de uma linha do tempo onde o Criador simplesmente desapareceu. É o ser humano tentando pegar o peso absurdo de segurar o universo do amanhã e colocar tudo nos próprios ombros. E vamos ser justos, os nossos ombros são incrivelmente frágeis para esse tipo de peso. O resultado dessa teimosia em tentar controlar tudo é um fardo completamente esmagador. As fontes trazem duas histórias que ajudam muito a visualizar o que a gente faz com a gente mesmo. A primeira é aquela pessoa que está carregando uma mochila extremamente pesada, cheia de pedras, quando ela poderia simplesmente botar a mochila no chão. A segunda é a de um operário construindo uma casa inteira com as paredes todas tortas, simplesmente porque ele ignorou e desconfiou da planta que o arquiteto fez. Tentar construir a vida sem confiar no projeto mestre gera um desgaste gigante e uma estrutura que, cedo ou tarde, desmorona. Então, como a gente constrói uma solução prática a partir disso tudo? Os textos bíblicos não param só no diagnóstico de que a nossa mente está dividida. Eles dão a receita do antídoto. E a resposta direta para combater esse excesso de futuro é algo que pode ser super desafiador para muita gente: a entrega. É exatamente isso que a gente vê nas instruções super precisas do livro de Filipenses. E, detalhe crucial aqui, o apóstolo Paulo escreveu isso enquanto ele estava passando por privações e perrengues muito reais. Ele escreve assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A estrutura disso é fascinante. Repara que a alternativa para a ansiedade não é ter uma vida sem problemas. A verdadeira alternativa é orar com intenção e entregar as preocupações bem no meio da tempestade. E se a gente quebrar essa dinâmica em partes, vira um processo espiritual super estruturado de 4 passos. Primeiro, reconhecer e dar nome para a inquietação, sem ficar negando. Segundo, apresentar ativamente esse medo através da oração. Terceiro, e aqui está a grande surpresa, agradecer antecipadamente. A gratidão é poderosa porque ela muda agressivamente o nosso foco. Ela tira o holofote do medo e joga em cima daquilo que já foi providenciado. E, em quarto lugar, o resultado natural disso, receber a paz. Uma paz que funciona como um escudo, impedindo a mente de continuar se dividindo. Mas tem um detalhe. Toda essa entrega só funciona de verdade se a gente seguir um ritmo bem específico. É tudo sobre colocar limites de tempo na nossa própria cabeça. É aquele conceito incrível e super simples de forçar o pensamento a viver estritamente um dia de cada vez, segurando as preocupações ali nas fronteiras das próximas 24 horas. Isso está perfeitamente resumido na oração mais famosa do mundo. Jesus não ensinou a gente a pedir o pão do ano que vem, ou a segurança financeira para a próxima década. O pedido é claro: o pão nosso de cada dia. A provisão, seja ela física, seja dinheiro, seja saúde mental, ela chega em doses diárias. A força que a gente recebe hoje foi feita na medida exata para suportar o fardo de hoje. Não dá para usar a força de hoje para carregar uma crise hipotética que a gente inventou que vai acontecer na semana que vem. E quando a gente olha para a linha do tempo das nossas emoções, o contraste é gritante. As análises mostram como a depressão é muitas vezes comparada a uma âncora pesadona presa num passado cheio de expectativas que deram errado. Já a ansiedade é como um elástico esticado até o limite máximo, puxado lá para o futuro, para algo que nem existe e é completamente incerto. Vendo por esse ângulo, fica óbvio que o presente, o aqui e agora, é o único lugar onde a vida acontece de verdade e onde a paz pode ser sentida. Tá, mas e como a gente quebra esse ciclo que paralisa nossa mente e faz a gente ficar focado só nos nossos próprios problemas? Os especialistas trazem estratégias super práticas. Uma delas é simplesmente mudar a direção do foco. Quando aquela ansiedade bater forte, ao invés de se trancar nos próprios pensamentos, o ideal é ir lá e ajudar alguém intencionalmente. Lembra do personagem Jó? A vida dele começou a ser restaurada justamente quando ele parou e foi orar pelos amigos dele. Servir aos outros tira a gente do centro das nossas próprias narrativas de medo e ajuda a gente a confiar mais no grande arquiteto da vida. E naqueles momentos onde o medo tenta assumir o volante de qualquer jeito, o livro de Jeremias traz uma promessa que é simplesmente surreal.
pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos para dar-vos um futuro e uma esperança. E olha o contexto disso. Não foi uma frase dita para gente que estava relaxada no sofá. Foi dita para um povo que estava no exílio, no momento mais tenso e assustador da história deles. Isso mostra para gente que, mesmo no meio do caos absoluto, o plano maior por trás de tudo sempre é um plano de paz. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa análise de hoje. A gente viu que a ansiedade só ganha força e domina a nossa cabeça quando a gente imagina, mesmo sem querer, um futuro onde o Criador simplesmente não está lá para sustentar a gente. Então fica aqui essa provocação final para a gente refletir com calma. Onde a gente vai depositar a nossa confiança no dia de hoje? Muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração, foi uma jornada incrível e até a próxima!